reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez. E hoje, então, para darmos início ao segundo ciclo de catequese de São João Paulo II, que tem como tema a redenção do coração. Então, saindo dessa situação de pecado em que o homem se enfiou, Mas, ao mesmo tempo, Deus que vem com a redenção do corpo, que vem com a redenção do coração. O homem que sai dessa condição, Deus dá ao homem o livre-arbítrio e ele escolhe comer da árvore que Deus tinha lhe pedido para que não comesse. Então, quantas vezes nós também escolhemos não fazer aquilo que Deus nos pede, escolhemos dizer não para aquilo que Deus nos pede, mas Deus sempre traz para nós essa redenção. E nesse caso, Jesus Cristo foi a redenção oferecida à humanidade por Deus. E quais são os efeitos dessa redenção? De onde parte essa redenção? Como é que em nós isso tem que acontecer? Como eu tenho que compreender isso? E é sobre isso que nós vamos estar falando e vai ser com certeza muito maravilhoso e muito rico para todos nós. Então eu inicio aqui com um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que também tem a ver com o Sermão da Montanha, que é um trecho que São João Paulo II usa para nos formar também nesse segundo ciclo de catequeses, que diz assim: no Sermão da Montanha, o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, essas moções interiores que animam nossa vida. Este é o parágrafo 2764 do nosso catecismo. Então vamos lá. Nessa segunda etapa de reflexões, o Papa aborda as experiências sexuais e corporais dos históricos, entre aspas, homem e mulher. A história, neste sentido, começa com a entrada em cena das folhas da figueira, isto é, com o amanhecer do pecado. O pecado original, o primeiro pecado de Adão e Eva, então narrados em Gênesis 3, de 7 a 10. Lá, quando Eva se encontra com a serpente, ela induz Eva a comer daquele fruto e Eva leva para Adão, e aí nós sabemos bem dessa história. No entanto, como homens e mulheres históricos, não fomos afetados somente pelo pecado, mas também redimidos por Cristo. Não só o pecado de Adão e Eva nos afetou, como homens históricos, mas também a história de redenção da humanidade traz para nós também a redenção nos dada por Cristo. Fomos atingidos também diretamente, somos até hoje atingidos pela redenção de Cristo. Portanto, e isso eu coloco aqui de forma muito destacada para vocês, viu? Portanto, devemos sempre contrabalançar a má notícia, que no caso é a perda da pureza de nossas origens, do pecado, com a boa notícia: Jesus veio restaurar a criação na sua pureza original, com a redenção. Então nós devemos sempre contrabalançar isso. Nós temos a má notícia do pecado original com a boa notícia: Jesus Cristo veio nos redimir. Então, como é que nós estamos acolhendo isso? Como é que nós estamos entendendo e vivendo tudo isso? E é sobre isso que esse segundo ciclo vem nos falar. Tomemos então Mateus 5, 27 e 28. Toma aí na sua palavra. É muito importante nos alimentarmos da palavra de Deus. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lança um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, um beijo aí na sua palavra. Como
como é que São João Paulo II vai nos formar em cima dessa palavra? É muito forte tudo que ele nos diz. Como Cristo fala nessa passagem expressamente sobre o pecado da luxúria do homem. Isso é muito claro nessa passagem. Do pecado que parte não só de um olhar, de um pecado que parte não só de fazer, da prática, porque o adultério não está só em se deitar com a mulher do outro, em sair com a mulher do outro, mas em já desejar a mulher do outro. Parte do coração. Eu me recordo agora daquela passagem que Jesus fala também dos sepulcros caiados, né? Fala isso dos doutores da lei, fala isso de outros também, que falam tantas coisas, testemunham tantas coisas, tem trechos da palavra pendurados nas suas vestimentas e tudo mais, mas não testemunham aquilo. São sepulcros caiados, estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres, são pura hipocrisia. E eu penso nisso, nesse ponto da redenção do coração, porque é exatamente aí que nós precisamos ser redimidos. E principalmente neste ponto da luxúria, né? Porque quantas vezes o pecado, para ser pecado, ele não tem que ser ali exatamente praticado, vamos dizer assim. Mas qual a sua intenção ao olhar para aquela pessoa? Qual a sua intenção ao se vestir daquela maneira para estar diante daquela pessoa? Qual a intenção do seu coração? Qual a intenção do seu coração? Então, nessa passagem, Jesus está exortando exatamente, né? São João Paulo II traz essa interpretação para nós sobre o pecado da luxúria. Como seres humanos decaídos, estamos sempre sujeitos a sentir a atração da luxúria em nossos corações, em nossos corpos. O que não significa necessariamente estarmos pecando, né? Isso é a concupiscência, né? Isso já é uma tendência do nosso ser, uma tendência do ser humano. E isso não significa necessariamente que eu pensei numa coisa, eu senti uma coisa, eu já pequei, né? Existem sentimentos, existem sensações que são amorais. Elas são neutras, vamos dizer assim. O que vai acontecer daí pra frente, se eu vou dizer que tá certo ou se tá errado, é o que eu vou fazer com isso. E aí entra exatamente o que é muito sério. O que eu vou fazer com esse sentimento? O que eu vou fazer com essa intenção que tá no meu coração? Qual correspondência eu vou dar para isso aqui? O nosso procedimento, ao sermos tentados pela atração da luxúria, é o que vai fazer a diferença. Exatamente isso. A nossa resposta a essas tentações é o que vai ser o checkmate da situação. O que faço com os meus pensamentos? O que faço com os meus sentimentos? O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, com esses pensamentos, com essas tentações nessa área? O pecado da luxúria, apontado por Cristo nessa passagem, acontece não apenas quando o referente à mulher é do outro. E isso é muito interessante, São João Paulo II traz isso para nós. A teologia do corpo, ela é tão maravilhosa, gente, tão forte, tão linda. Meu Deus, eu me apaixonei profundamente por ela. Exatamente por esse tratamento também, com aquilo que diz respeito à intimidade do casal também. Porque o pecado da luxúria não acontece, ou o pecado aqui do adultério, só quando eu olho como desejo errado para aquela mulher que é do outro. Meus irmãos, vocês que são casados, quando você olha com desrespeito para a sua própria esposa, você está traindo a sua esposa, porque você está olhando para ela, porque você está tratando a sua esposa de uma forma que não é para ela ser tratada. Você está desejando ela de uma forma que não é para ela ser desejada. Então aí também existe traição. Porque eu estou agindo com ela de uma forma que não era para eu agir, de uma forma que não era para eu tratar ela. Então é muito interessante essa visão do Papa sobre esse trecho da Palavra de Deus, porque eu não lanço um olhar de adultério, eu não tenho uma atitude adúltera só com aquela mulher que é do outro, ou só quando eu de fato
entenda bem, me deito com a mulher do outro, nesse caso do trecho do Evangelho, mas simplesmente quando eu olho para ela de um jeito errado, ou simplesmente quando eu olho para minha própria esposa de um jeito errado, eu atraio, eu afiro profundamente, porque eu saio do plano de Deus, porque eu saio do plano original de Deus, porque eu firo o plano original de Deus, porque eu me desvio daquilo que eu nasci para ser. Lembra que no plano, na descoberta de uma experiência fundamental, na descoberta de revelar um significado esponsal através do meu corpo, eu tenho que descobrir para que é que Deus me chamou, como é que eu tenho que entregar inteiramente o meu corpo. É pelo reino dos céus? É no matrimônio? Então, se é, eu tenho que sacrificar o meu corpo. E como é que eu estou sacrificando o meu corpo? Está sendo certo? Ou eu estou usando da minha esposa de um jeito errado? Eu estou usando do meu esposo de um jeito errado? Então, isso é muito sério também, muito profundo. Então, demos agora um passo à frente. O Papa descreve o pecado original como um questionamento do dom. Olha só que sério isso. Existe no coração dos homens um imenso anseio, mesmo que nem sempre compreendido, de ser completamente de Deus, de estar todo em Deus. O grande dom de Deus, questionado por Adão e Eva, foi o seu dom perfeito de amor. Aqui está o questionamento e, por fim, a negação do dom de Deus. No momento em que se recusam a recebê-lo de Deus e tentam agarrar sua felicidade, dão as costas ao amor de Deus, ao dom de Deus. De certa forma, expulsam o amor de Deus de seus corações. Como tem sido hoje nosso comportamento frente a esse tão imenso dom de Deus sobre nós? Você tem questionado o dom de Deus com as suas atitudes? Você tem questionado o amor de Deus por você? Esse significado aqui, essa explicação de São João Paulo II é fantástica. No momento em que se recusam a recebê-lo de Deus e tentam agarrar sua felicidade. E é isso que Adão e Eva fazem, né? Eu quero agarrar o dom de saber como Deus, de ser Deus sem Deus. Porque o grande pecado de Adão e Eva foi a desobediência, né? Foi o orgulho de querer ser Deus sem Deus, árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu quero ser Deus sem Deus, e eu quero agarrar isso sem Deus, deixa eu agarrar esse fruto aqui, sendo que Deus está dando, sendo que nas mãos do Pai está ali o fruto, sabe? Eu tô te dando tudo que você precisa, Deus está ali, eu tô te dando, e Deus está aqui para nós hoje, eu tô te dando tudo que você precisa. Mas a gente corre pelo mundo, a gente corre pelas situações e quer agarrar, e quer pegar, e num desespero, sem confiança no amor de Deus. E aí vivemos o quê? Desconfiando do amor de Deus. Desconfiando do dom de Deus. Do imenso dom do amor de Deus por nós. Então, os nossos pecados e o pecado original, São João Paulo II denominou assim, um questionamento do dom. E nós hoje continuamos assim, questionando o dom. Você, meu irmão, minha irmã, questiona o dom? Como anda a sua vida nesse sentido? Pensa um pouco nisso e nós nos vemos na semana que vem. Reze com isso, viu? E se você tem questionado muitos dons, faça um bom exame de consciência e busque um confessor. Deus abençoe muito você, viu? Um grande beijo no seu coração. Até a próxima!